Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é Maísa Barbosa, esse é o canal Trama Literária e hoje a gente fala então de Mulheres, Cultura e Política da Angela Davis. Já tem um livro dela discutido por aqui, também pela editora Boitempo. Eu gosto muito da escrita da Davis porque ela mostra pra gente que não dá pra discutir hoje, não dá pra gente falar mais sobre feminismo sem falar sobre esse feminismo associado a outras formas de opressão, como racismo, como questões de classe, como não dá para separar feminismo de política de forma ampla. Então, se a gente fala de um feminismo que se pretenda transformador e não só de um feminismo que alcance pequenas mudanças, a gente precisa falar necessariamente de um feminismo que seja político. Se você está chegando por aqui agora, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, curte o vídeo, divulga por favor se você gostar, porque isso sempre ajuda muito o canal aí engajar e chegar em mais gente que esteja interessada em temas como esse. Bom, Mulheres, Cultura e Política é então escrito pela Davis. Não sei se você conhece a história dela, mas a Davis ela tem uma história aí de perseguição política a partir de mentiras que vão sendo construídas na década de 70. Então, Davis é presa na década de 70, depois de passar um tempo aí sendo perseguida e sendo classificada e divulgada como inimiga da nação, tanto que ela foi incluída aí na lista dos 10 terroristas mais procurados pelo FBI. Angela Davis acaba passando um tempo presa como inimiga política mesmo, como terrorista, e é importante a gente pensar em que momento político que Davis atua no que diz respeito à sua militância, no que diz respeito ao ativismo. A gente tem nos Estados Unidos, em 1964, somente em 1964, sendo promulgada uma lei que proibia a segregação racial nos Estados Unidos. A gente já discutiu outras obras aqui que falam muito bem sobre isso, tanto a outra da Angela Davis, como várias obras da Bell Hooks, então a gente já falou bastante sobre essa questão da segregação racial nos Estados Unidos. E quando a gente está, então, em 1970, na década de 60 e na década de 70, a gente vai ter alguns momentos que vão ser bastante importantes para o surgimento de figuras como a da Angela Davis, justamente porque, por mais que a lei anti-segregação tivesse sido promulgada, a gente sabe que não necessariamente essa lei promove efeitos imediatos. Então, na década de 70, tem uma segregação e uma perseguição muito evidente em relação à população negra e, como a Davis vai chamar, a população não branca. O que acontece então nesse momento é que bairros inteiros acabam sendo atacados, até que chega um momento em que o bairro que a Angela Davis morava acaba por ser atacado constantemente, diversas vezes, vai sofrer uma série de ataques, e aí isso vai fazer com que a Davis se forme politicamente, busque uma atuação política, vai se filiar ao comunismo, vai fazer parte do grupo Panteras Negras, justamente porque é uma questão de sobrevivência naquele momento, atuar para além do discurso. Ela era professora, mas atuar para além do discurso começa a se tornar então profundamente necessário até para essa população sobreviver. Nesse meio tempo, como ela era uma figura política bastante importante, uma figura bastante importante para a militância, ela vai então ser necessariamente perseguida para poder, de certa forma, perseguir tudo que aquele grupo que ela participava representava. E aí ela fala disso aqui em Mulheres, Cultura e Política, mas fala de muitas outras coisas. A gente vai fazer uma discussão daquelas extensas aqui, porque alguns livros eu gosto de fazer uma discussão mais detalhada e uma discussão mais aprofundada, até para não fazer um negocinho muito superficial e passar aí por temas necessários. Então vamos lá, se você já leu alguma coisa da Davis, se você está começando a ler, compartilha aqui comigo o que você está achando, que a gente vai conversando sobre essa nossa pensadora tão necessária para o feminismo, para as lutas antirracistas, para diversas outras lutas sobre as quais ela se movimente. Logo no início, nos primeiros capítulos, a Davis vai falando pra gente sobre uma questão que ela e a Bell Hooks vão abordar bastante, que é o fato de que as primeiras movimentações do feminismo não incluíam de jeito nenhum a participação de mulheres negras, ou como ela também chama, de mulheres de minorias étnicas ou de mulheres não brancas. Ela vai assinalar, e na maior parte das vezes que ela for falar aqui ao longo do livro, ela não vai usar a expressão mulher negra, mas sim vai usar a expressão mulheres de minoria étnica, justamente para dizer que não é só a mulher negra que sofre numa sociedade desigual, mas todas as mulheres que venham de grupos minorizados, que pertençam a grupos minorizados e que acabem não sendo incluídas nas discussões do feminismo e nas outras discussões também.
Ela começa então falando a respeito do fato de que era muito difícil conseguir fazer parte desses grupos. Mas para além disso, para além do fato de ser difícil fazer parte desses grupos, das movimentações feministas, também era muito difícil formar os próprios grupos. Então, se a gente pensa ali no início do século XX, era muito difícil para essas trabalhadoras de minorias étnicas formarem o próprio grupo, justamente porque muitas vezes elas eram atacadas pelas feministas que consideravam aquelas uma luta ou um movimento de segunda ordem, um movimento menos importante, e principalmente elas diziam que essas mulheres não queriam diálogo. O que a Davis vai falar é que um debate que elas tentavam fazer constantemente com essas mulheres era o de que era fundamental expandir a discussão para o racismo, e nisso incluir também a participação de homens negros, talvez. Isso seria muito importante para fortalecer o movimento. Só que a gente sabe que nessas primeiras movimentações, essas feministas mais proeminentes, o objetivo dela era especificamente a conquista do voto, né? Então essas mulheres estavam se movimentando por uma conquista que também era importante, e de repente essa luta meio que suprimia todas as outras, ou tornava todas as outras uma reivindicação de segunda e de terceira ordem. Para as mulheres trabalhadoras, para as mulheres de minoria étnica, ter comida na mesa e não morrer no caminho para volta para casa ou não ser explorada era muito mais importante do que o voto, né? Tanto que ela vai colocar uma frase aqui de que o pão era mais importante que o voto, alguma coisa assim. E para as mulheres que vinham num contexto que não necessariamente estavam sendo exploradas nas fábricas ou que estavam passando fome, essas questões não eram tão importantes assim, o voto, claro, era muito mais relevante. E essas mulheres acabam que não se entendem, não se entendem, não se resolvem e precisam aí construir grupos diferentes e ativismos e movimentos diferentes, justamente porque essas mulheres não conseguiam aceitar a participação dessas pensadoras negras e dessas pensadoras de minoria étnica. Outro problema que a gente vai perceber nessas divergências entre pensadoras negras e pensadoras brancas é o fato de que a Davis vai dizer que é muito comum, e até hoje a gente percebe isso acontecer, é muito comum que feministas brancas se entendam como meio que salvadora das mulheres negras, vamos dizer assim. Então era como se essas mulheres de minorias étnicas só pudessem estar nessas movimentações, participarem dessas reivindicações, se fossem nessa condição de meio que aceitar ser salva pelas grandes irmãs brancas, serem salvas pelas grandes irmãs brancas que estivessem ali com seu conhecimento, com seu poder, com seu movimento, salvando essas mulheres extremamente oprimidas, olha só. E a Davis vai dizer que esse é um papel que essas mulheres nunca aceitaram estar, elas não estavam sendo salvas. Elas estavam lutando em pé de igualdade, reivindicando seus direitos, reivindicando suas questões, elas não aceitavam cair no rótulo aí de serem salvadas por uma outra mulher. Mais adiante ela vai falar bastante sobre o estupro e sobre como o estupro é uma realidade na vida das mulheres aí. E aí ela vai situar isso tanto na realidade das mulheres que participem de classes mais elevadas, mas especialmente na vida de mulheres pobres, de crianças pobres, de meninas pobres. Ela vai dizer que o estupro é uma preocupação constante das mulheres e que toda mulher vai ter um episódio de violência sexual, ou no mínimo vai conhecer alguém que tem um episódio de violência sexual entre as mulheres próximas a ela, assim. Então ela vai mostrar que isso é uma problemática que precisa muito ser considerada nos debates feministas e que ainda, se a gente pensa no hoje, assim, ainda é um problema muito grande, assim, essa questão da violência sexual não pode de forma nenhuma ser banalizada, e que aí ela vai dizer que essa é uma marca aí da vida da mulher. Ela vai mostrar que mesmo a mulher que de repente não tenha passado por episódios de violência sexual ou tenha passado por menos episódios de violência sexual, isso, o fato dela ser mulher nunca faz com que esse problema desapareça da vida dela. É como se a mulher tivesse meio que sempre que conviver com esse fantasma, com a possibilidade de sofrer violência sexual. Então ela fala bastante sobre isso aqui. Ela vai trazer várias passagens, várias citações, várias reflexões em relação ao fato de que esse é um problema real e sério e necessário de as mulheres estarem discutindo. Ela vai trazer uma fala aqui de uma autora e que é bem interessante, que ela vai mostrar que em determinado momento a avó dessa menina chamou ela e falou sobre homens que podem fazer mal para uma garotinha, e aí a voz vai interrogar e vai dizer, mas a minha avó nunca disse por que homens querem fazer mal para uma garotinha. Então, de cedo, desde pequena, essa menina é alertada em relação
a essa questão dos perigos da violência sexual, mas nunca se explica o porquê. É meio que como se as coisas fossem assim mesmo. E aí ela também vai chamar atenção para o fato de que a maior parte desses estupros, dessas violências sexuais, acontecem dentro do espaço da casa da vítima, não é na rua que acontecem majoritariamente essas ações. E aí, essa é uma discussão necessária para ela, porque ela vai dizer que nos Estados Unidos se constrói o mito do estuprador negro. É como se necessariamente quando uma mulher vê um homem negro, ela tivesse meio que ficar imediatamente alarmada, porque há muita chance daquele homem ser um estuprador, porque obviamente ele é negro. E aí ela vai mostrar que não, que o espaço no qual a mulher branca sofre o estupro é dentro de casa, então não é um homem negro. O espaço no qual essa mulher sofre estupro é dentro do espaço de trabalho. Então, na verdade, esses estupros, eles acontecem na maior parte das vezes entre o grupo, vamos dizer assim. É como se homens negros estuprassem majoritariamente mulheres negras e homens brancos estuprassem majoritariamente mulheres brancas, justamente porque essas violências, elas acontecem na maior parte das vezes dentro do espaço da casa. Se a gente sabe que nos Estados Unidos não é um país miscigenado como é o Brasil, então a gente já sabe que as violências cometidas contra mulheres brancas é necessariamente violências vindas de homens brancos e não de homens negros. Mais adiante ela vai falar bastante sobre a importância de uma saúde universal e gratuita, e aí a gente tem que puxar a bola do SUS, né, gente? Justamente porque a Davis vai mostrar que o quanto de mulheres negras perderam seus filhos porque iam a hospitais, né? Vamos pensar nessa trabalhadora que já não ganha um salário digno, e aí quando essa mulher não tem condição de pagar um plano de saúde privada, na hora que ela precisa ganhar neném, ela vai desesperada procurar um hospital, esse hospital fecha a porta na cara dessa mulher e não a atende, e aí essa criança acaba morrendo, e ela vai relatar vários episódios nos quais isso aconteceu, assim, a mulher de minoria étnica não consegue apoio, não consegue suporte de uma saúde pública justamente porque e ela não consegue pagar um plano privado, e aí essa mulher precisa perder seu filho, né, ou acaba precisando passar por muita violência porque ela não tem grana para pagar. Então ela vai falar, ser muito enfática para falar que a saúde nos Estados Unidos é uma falência, assim, né, justamente porque se não tem como atender essas mulheres que não têm condição para pagar, né, o que acontece com essas mulheres. Aí ela vai narrar uma série de violências que vão acontecendo e que isso é inaceitável. Ela também dedica um capítulo todo para falar da Winnie Mandela, ela vai falar da admiração dela por essa figura da mulher do Nelson Mandela, e o capítulo é intitulado Quando uma Mulher é uma Rocha, reflexões sobre a autobiografia de Winnie Mandela, e aí ela fala que necessariamente a gente precisa conhecer o livro Parte da Minha Alma, de autoria da Winnie Mandela, e ela vai falar muito em relação à necessidade de uma resistência que não seja necessariamente reativa, né? Da importância dessa resistência amorosa que a Winnie Mandela vai instituir ali. Não que as outras resistências ela não considere necessário, mas o fato de que ela também acha muito importante a gente ter um debate constante sobre a necessidade da gente incentivar e da gente mostrar, principalmente para os mais jovens, a importância da gente construir uma resistência pautada no autoconhecimento, pautada no afeto, pautada no respeito aos iguais, pautada no respeito aos seus. Então ela vai falar bastante sobre isso, e ela fala com muito afeto, assim, da Winnie Mandela. Ela fala das violências que essa mulher sofreu, do tempo que essa mulher passou na prisão sendo torturada diversas vezes, e o fato de que nada conseguiu fazer com que essa mulher destituísse das suas crenças, destituísse da sua resistência, desistisse do seu esposo. Então ela vai falar que a Winnie Mandela e o Nelson Mandela chegam a passar aí 20 anos separados no tempo que ele está preso, e aí ela fala que nada fez com que essa mulher se abalasse, assim. Inclusive ela se compara com a Winnie Mandela e ela se acha em determinado momento meio fraca, porque ela fala, eu passei pouco tempo na prisão, não fui torturada essa quantidade de vezes, a Winnie Mandela foi aí repetidamente
torturada e continua aí como uma rocha, resistindo e mostrando para as pessoas a importância dessa resistência, a importância da construção de uma juventude política, a importância da construção de um novo amanhã, assim. Então ela vai ter uma admiração absurda pelo Winnie Mandela e pelo que ela representa para a população negra. Acho que esse capítulo ele é o que mais mexe comigo, assim, que é o que eu gosto mais, porque por duas razões. Uma, que ela vai falar sobre o quanto que a gente precisa estar aberto para aprender com as experiências dos outros, assim. Então, em determinado momento, ela é convidada para ir ao Egito palestrar e fazer uma participação enquanto professora, e aí as ideias dela meio que são refutadas pelas mulheres naquele momento. Ela vai lá para falar de sexualidade, e aí essas ideias que ela está trazendo é meio que refutada de maneira muito imediata pelas mulheres. Ela não entende por que está acontecendo, ela busca se situar, mas ao mesmo tempo a gente percebe que ela faz isso também para entender por que esse é um tema tão sério e tão delicado para aquelas mulheres, e ela vai aprendendo então e verificando que ela chega ali talvez com uma perspectiva muito ocidental para falar com aquelas mulheres, sem se dar conta talvez que ela esteja numa realidade completamente diferente e que não dá para falar as coisas de maneira tão de cima para baixo. É nesse capítulo também que ela vai falar bastante sobre a circuncisão feminina, ou sobre aquela cirurgia, não sei se vocês conhecem, mas é uma cirurgia no qual se retira o clitóris da mulher para que ela não sinta prazer. E essas cirurgias, elas nem sempre são feitas em hospitais, com anestesia, com segurança. Muitas vezes esse corte é feito aí com um pedaço de vidro, com uma faca, e aí isso pode causar, e geralmente causa, uma série de complicações para a saúde da mulher, fora, obviamente, o ato violento que isso é por si só, ainda que não causassem outras dores ou outras mazelas. Ela vai falar muito sobre isso porque a partir do momento que ela é convidada para falar naquele lugar, ela entende que isso é como se fosse um problema de ordem imediata, assim, é como se fosse fundamental se movimentar para que essas mulheres parassem, né, ou deixassem de ser mutiladas. E aí o que ela diz é que essa mutilação ela só acontece porque se está num contexto social que permite ou meio que favorece para que isso aconteça. Então a gente pode pensar, olhar para esse gesto e pensar como muito absurdo, né? Então é muito absurdo que mulheres estejam sendo mutiladas dessa forma. É necessário, sei lá, que os outros países façam alguma coisa para que isso deixe de acontecer. Mas aí a Angela Davis vai mostrando pra gente, então, a gente tá num outro contexto social, religioso, cultural, e aí ela vai mostrando algumas coisas pra gente que vai deixando a gente perceber, mostrando pra gente que, de repente, a gente tá ali num país com um nível de escolarização de mulheres muito baixo, e que talvez, se a gente escolarizar mais mulheres, talvez essas mulheres comecem a se conscientizar. A gente está falando de mulheres que estão fora do espaço político, então se talvez essas mulheres sejam convidadas a participar desses espaços políticos, talvez essas coisas comecem a mudar. E aí ela vai mostrar que não é só impondo, né? Não é só por meio da ordem que as coisas vão deixando de acontecer. Por meio de uma educação crítica, por meio de uma conscientização política, por meio de uma participação afetuosa, por meio de uma participação que busca, de fato, promover transformações, é muito mais fácil que essas cirurgias e que essas violências vão deixando de acontecer, e que não é chegar e dizer que não pode mais acontecer, que a coisa vai simplesmente desaparecer. Lá na página 107 tem uma fala ali, que até eu tirei um printzinho para pôr no Instagram, que me deixou pensando muito ali em relação ao fato de que ela vai falar que sobre as estudantes universitárias ocidentais, ela vai dizer que é realmente revelador que, embora essas estudantes universitárias não hesitem em expressar sua repulsa e seu horror à ideia da circuncisão feminina, elas raramente pareçam perturbadas com as alterações cirúrgicas que algumas mulheres em seu próprio país são capazes de fazer para alterar seu corpo com o propósito de se ajustarem aos padrões de beleza da supremacia masculina. E aí isso aqui me pega, porque eu não sei se vocês algum dia já tiveram interesse para pesquisar o número de cirurgias de implante de silicone que dão errado, e dão errado a ponto de promover uma série de prejuízos à saúde da mulher.
que muitas vezes pode levar essa mulher aí a falecer por conta dessa cirurgia e que muitas vezes causa uma série de problemas posteriores para a saúde dessa mulher. Além do fato de que, mesmo que dê tudo certo, vai ser uma cirurgia extremamente dolorosa e que envolve, além disso, toda uma aplicação financeira por parte dessa mulher. E as mulheres ocidentais fazem isso muito tranquilamente porque elas estão fazendo aquilo sobre uma suposta ideia de que elas estão escolhendo. Então, se a gente olha agora no Instagram, a gente percebe isso muito evidentemente. De repente, a gente vê mulheres muito jovens, de 20, de 21 anos, até menos, fazendo uma série de procedimentos estéticos muito invasivos, né? Faz lá uma lipoled, faz lá uma rinoplastia, faz uma bichectomia, faz uma série de cirurgias que doem, que custam grana, que ela poderia estar usando para outra coisa, mas aí essa mulher está fazendo tudo isso para atender esses padrões aí da supremacia masculina, sem questionar, mas essas mesmas mulheres, com certeza, se elas forem olhar para essas violências cometidas por essas mulheres de países não ocidentais, vai achar completamente absurdo. Então, tirem um tempinho um dia e pesquisem o quanto dessas cirurgias dão errado, e vocês vão perceber que isso é um problema também, né? Não que o problema das outras mulheres não seja um problema sobre o qual a gente precisa se importar, mas que as coisas que vão acontecendo dentro do Ocidente, que acontecem aqui no Brasil, que é um dos campeões de cirurgia plástica, a gente tem os nossos próprios problemas em relação à saúde da mulher, em relação ao corpo da mulher. Pensadora comunista que é a Angela Davis vai falar bastante dessa relação do feminismo com o comunismo. Ela vai trazer aí a obra do Lenin para mostrar que ele foi um dos primeiros pensadores a pensar sobre essa condição da mulher dentro da sociedade, dentro das relações de trabalho. E ela vai trazendo pra gente alguns fatos que são bastante importantes aí, que é o fato que é a participação dessa mulher no mercado de trabalho. Além das coisas que a gente já sabe, que é essa ideia de que a mulher, quando está trabalhando fora, ela acumula turnos, né? Justamente porque o homem ainda não divide igualmente o trabalho aqui dentro das sociedades ocidentais. Ela vai mostrar também que tem outros problemas que vão surgindo a partir daí, que é talvez essa falsa ideia de que o trabalho é libertador para a mulher, né? E aí, obviamente, ela não está dizendo que a mulher não deva trabalhar, não é isso. Mas ela vai mostrar que não necessariamente como a gente acredita, ou como o capitalismo leva a gente a acreditar, ela vai mostrar que o trabalho não necessariamente nos liberta, justamente porque ela vai mostrar que se antes a mulher, antes de trabalhar, a mulher tem uma relação de dependência com o marido, mas essa relação muitas vezes, em alguns momentos, vai se pautar pelo afeto. Quando a gente está falando da mulher com o empregador, a gente está falando de uma relação que é pautada única e exclusivamente na exploração do trabalho. Então essa mulher, ela sai de casa, deixa os seus filhos para ir trabalhar, e quando ela está trabalhando, ela está num lugar no qual ela está numa relação única e exclusivamente de exploração. Não que o trabalho não seja importante para a mulher, mas também a gente precisa ter o olhar crítico de como que funcionam essas relações de trabalho dentro das sociedades capitalistas. Claro que se a gente estivesse falando de uma mulher que trabalha e que quando chega em casa ela consegue dividir igualmente ali as tarefas domésticas, a criação dos filhos com o marido, isso era uma realidade, mas a gente sabe que a nossa realidade majoritariamente não é essa. Fora que a gente tem ali, em momentos anteriores, ali nas primeiras décadas do século XX, últimas décadas do século XIX, quando a gente está falando aí da participação do trabalho das mulheres nas fábricas, a gente vai ter uma situação que é muito comum, que é essa mulher trabalhando, às vezes numa fábrica que o marido também trabalha, e o salário dessa mulher ser pago diretamente ao marido. Então, quem que administra a grana? Quem administra a grana é o marido. Então, muitas vezes esse empregador pagava o salário direto para o homem, porque pouco importa a opinião da mulher em relação a ele. Então, era como se numa relação de dominação, era como se o sujeito que estivesse nessa relação de dominação, na relação de trabalho, passasse o que essa mulher ganhou para esse sujeito que está em outra relação de dominação aqui, a do casamento. Então a Davis vai falar bastante sobre essa relação da mulher com o trabalho e sobre como que a gente precisa ter um olhar cauteloso aí para essas relações, para não achar que a mulher vai ser a grande emancipadora só porque está trabalhando. Caminhando já para o fim da nossa discussão, a gente vai ter 2 tópicos que vão ser abordados aí
e nesses últimos capítulos a Davis já está projetando um futuro. Tá, mas a gente sabe de tudo isso, a gente já sabe que tudo isso acontece ou que tudo isso aconteceu, o que a gente faz a partir de agora? E aí ela vai falar de 2 temas que são maravilhosos. O primeiro, que é a participação da juventude. Não dá para pensar numa sociedade revolucionária sem pensar numa juventude revolucionária, né? Sem pensar numa juventude que seja transformadora, que queira transformar o mundo, necessariamente pensar num futuro melhor. É pensar numa juventude que participe, que seja crítica, que tenha consciência política, que tenha consciência de si, que tenha consciência do lugar dela no mundo. E aí a gente já sabe por que algumas disciplinas estão sendo retiradas das escolas aqui no Brasil. Filosofia, história, geografia, a gente já sabe por que essas disciplinas estão sendo retiradas. Mais adiante ela fala bastante da arte, ela separa um capítulo todo aí para falar da arte, e ela fala igualmente da importância da arte para a gente revolucionar o futuro, né? De uma arte partidária, de uma arte crítica, de uma arte engajada. Ela fala bastante sobre o como que a arte ela é perseguida em momentos de perseguição a grupos minorizados. Então, se a gente tem uma arte que seja livre, a gente tem a população sendo levada e sendo induzida a construir uma percepção política. Se a gente tem uma arte morna ou uma arte que silencie, a gente também tem essas novas gerações sendo silenciadas em relação a um pensamento crítico aqui. Eu vou ler um trechinho, e ela diz que a reivindicação burguesa por uma liberdade subjetiva, abstrata na arte, na verdade era o estrangulamento da liberdade de criatividade. Então, uma arte que seja transformadora é necessariamente uma arte criativa. E aí ela diz que a literatura e a arte devem ser livres não apenas da censura policial, mas do capital, do carreirismo e do individualismo anarquista burguês. A literatura e a arte partidária serão realmente livres porque promoverão a liberdade de milhões de pessoas. E aí ela fala sobre a necessidade de uma arte que seja muito, muito engajada, de uma música que seja engajada. Ela vai falar bastante sobre a importância das músicas nos movimentos, então ela vai dizer que os movimentos cantam e os movimentos escolhem suas canções para representar aqueles grupos, não é por acaso, é porque essa arte, a arte ela tem essa potência de encontrar o outro, de buscar o outro e de tocar o outro de uma forma que às vezes uma conversa, um discurso ou uma teoria não consigam. Então, quando a gente lê um bom livro literário, quando a gente ouve uma boa música, uma música crítica, a gente consegue se movimentar para aquilo de uma forma que às vezes outras formas de linguagem não necessariamente consigam. Gente, é isso. Tentei resumir o máximo para o vídeo não ficar gigantesco, mas eu espero que vocês tenham gostado da conversa e leiam Davis. Tem muito mais coisa que ela fala aqui que obviamente não dá pra gente abordar no espaço de um vídeo. Até mais!